Resumo do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Leon Denis, cidade de Fouques, na França, em 1º de janeiro de 1846, cidade de Tours, França, em 12 de março de 1927. Foi um filósofo espírita e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética das relações humanas. Citações. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Em 1925 foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional, em Paris, no qual foi formada a Federação Espírita Internacional. Nesse livro, o autor mostra com inteligência e explicações lógicas as razões primordiais da existência física, nos explicando o que somos, de onde viemos e para onde iremos, após o nosso desencarne, focando a alma humana. O livro consta de 9 capítulos sobre o porquê da vida, 6 cartas que o filósofo João Gaspar Lavater dirigiu à Imperatriz Maria da Rússia, sobre as relações que existem entre os espíritos e os seres que foram por eles amados na Terra. Fala também sobre a reencarnação e a Igreja Católica e, por fim, uma novela de nome Giovanna. Capítulo 1. Dever e Liberdade. Este capítulo lhe pergunta qual o homem que na hora do recolhimento não questionou a razão de ser do universo. Quantos não se perguntam se Deus é uma ficção ou uma realidade? O ser humano tem necessidade do saber, do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que lhe dá sustentação e lhe serve de guia, através do conhecimento, sobrepondo as trevas com luz. Então o ser humano tem que se afastar de ideias pré-concebidas e escutar a sua consciência, a voz da razão que as mentiras não podem deturpar. Escutar o seu interior, o seu eu. Através da meditação e perseverança sobre os problemas da vida e da morte, Leon Denis conseguiu confirmar o que já tinha ouvido. Depois evocou a eterna sabedoria com muito amor, e foi quando adquiriu paz, confiança e força moral, e a partir daí o desejo de ser útil aos semelhantes e aos sofredores. Segundo capítulo, os problemas da existência. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Qual o nosso destino? É muito importante sabermos qual o nosso papel na sociedade em que vivemos. O entendimento do mundo e da vida é que determina os deveres, o caminho e as resoluções a adotar. O homem ignorante do seu destino está sempre disposto a parar perante o menor obstáculo e a perder tempo sem cuidar do objetivo a atingir. O vazio, a falta de lucidez das doutrinas religiosas, os abusos que elas inventam, lançam muitos espíritos no materialismo, deixando-os na ignorância de que tudo acaba com a morte. A negação da vida futura também elimina toda a aprovação moral. Não há compensação às exigências miseráveis, à obscuridade, à opressão e à dor. Não há esperança aos aflitos nem a consolação nas provas da vida. O bem e o mal, o justo e o injusto se confundem igualmente. Por que uns possuem tudo e outros nada? Porque uns possuem todos os dons do espírito e do coração, enquanto outros têm pobreza intelectual, vícios e misérias? Porque numa família há tantas discordâncias sob tantos pontos de vista? Capítulo 3. Espírito e matéria. Não há efeito sem causa. Temos verdades incontestáveis. Leon Denis chama por alma ou espírito a existência de forças que não podem ser consideradas como materiais. O amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso são princípios que se encontram tanto no ignorante como no sábio.
e esses sentimentos não podem vir da matéria porque ela está desprovida de tais atributos. Somos suscetíveis, capazes, de amor e bondade. O sentimento da beleza moral está gravado em nós. Sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade e a razão. Tudo isso pertence ao espírito. O homem sabe que tem duas naturezas. A matéria é composta de corpos e órgãos. Pelas suas faculdades intelectuais e morais origina-se o espírito. Um terceiro elemento liga a ambos, transmitindo ao organismo as ordens de pensamento chamado de perispírito, que é a matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ela envolve a alma, permanece depois da morte, nas suas vidas infinitas, se aprimora, progredindo com ela, construindo para ela um corpo vaporoso. Leon Denis fala também que o espírito reside na matéria como um prisioneiro na sua cela. Enquanto a matéria se desgasta, o espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Capítulo 4. Harmonia do Universo. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar a sua origem, se faz necessário nos referirmos à fonte de onde ela procede. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Nesse capítulo, Leon Denis fala sobre Deus, da sua majestade e de suas obras, dos planetas que nos rodeiam, habitados por outras sociedades humanas e da natureza. Ele diz: Deus não se vem adaptar à cadeia das suas criaturas. É um ser universal, sem limites no tempo e no espaço, por conseguinte. É infinito e eterno. Não pode existir ser superior ou igual a ele. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, ligam e harmonizam todas as forças individuais. Abandonadas a si mesmas, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior, essas forças só teriam produzido a confusão e o caos. A existência de um plano geral, de um alvo comum, para a qual tende todas as forças do universo, prova a existência de uma causa, de uma inteligência suprema, que é Deus. Capítulo 5. As vidas sucessivas. O homem, antes de tudo, deve aprender a se conhecer a fim de clarear seu futuro. Precisa saber de onde veio e para onde vai. É alinhando seus atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente para a própria melhoria e do meio social. O importante é compreender essas leis, os deveres que elas nos impõem, prevendo as consequências de suas ações. Mas estamos longe desse estado de coisas. Ignorando seus destinos, andando sem cessar entre o preconceito e o erro, o homem maldiz, por vezes, a vida. Lança sobre seus semelhantes a culpa das provas que suporta e que muito frequentemente são geradas por sua imprevidência. É nos elevando pelo pensamento acima dos horizontes da vida que perceberemos a verdade, porque o homem nasce ignorante na vida e trava sem trégua uma gigantesca batalha. É porque esse globo, a Terra, está em um grau inferior na escala dos mundos. Aqui residem em sua maior parte espíritos infantis, isto é, almas nascidas há pouco tempo para a razão. A matéria reina soberana em nosso mundo, nos curva sob seu jugo, limita nossas faculdades, estanca nossos impulsos para o bem e nossas aspirações para o ideal. A imortalidade se assemelha a uma cadeia sem fim e se desenrola para cada um de nós na imensidade dos tempos. Cada existência é um elo que se religa, na frente e atrás, a elos distintos, a vidas diferentes, mas solidárias entre si. O presente é a consequência do passado e a preparação do futuro. De grau a grau, o ser se eleva e cresce, artesando seu próprio destino. A alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho. E, se esse caminho é mau, as quedas que advirão, as pedras e os espinhos que a dilacerarão, terão o efeito de desenvolver sua experiência e esclarecer sua razão, sua inteligência. Com as vidas sucessivas, o ser aprende o certo e o errado, e com isso uma consciência sem erros, e vai aprendendo um amor infinito por tudo o que vive.